Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores, hoje com especial foco no Domingo da Palavra, um dia instituído pelo Papa Francisco e em que se encerra a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Este domingo arrancou com o retiro anual dos Romeiros na Vila do Nordeste, com a presença do Bispo Dom Armando Esteves Domingues. Um encontro que contou com uma apresentação do assistente dos Romeiros, Padre Jorge Sousa. Apresenta uma configuração diferente da habitual. Tradicionalmente era vivido ao longo de um fim de semana, mas este ano optaram por concentrar o encontro num único domingo durante a manhã. Mas, apesar desta mudança, o programa parece muito favorável. Começa logo de manhã, com a celebração da Eucaristia às 8h30, que será presidida pelo nosso Bispo, Dom Armando. Depois seguem-se duas conferências, uma feita por mim e a outra pela doutora Carmo Rodeia. E depois, a seguir, vem um testemunho de um romeiro experiente, o irmão Norberto, que durante muitos anos foi mestre dos romeiros do rancho da Vila do Nordeste, e também da Pedreira. E por fim o encontro encerrará com uma oração comunitária. No encontro será apresentado um novo subsídio de reflexão para os 8 dias de Romaria, um guião espiritual. Cada reflexão segue um esquema simples, acessível. Começa sempre com alguns versículos bíblicos, depois segue uma meditação e depois 2 a 3 perguntas para reflexão pessoal e também para partilha em grupo. Porque, aliás, isso vai favorecer muito a partilha da palavra e também da experiência entre os membros de cada rancho. Quanto aos temas das reflexões, estão centrados nesta dimensão batismal e que ajudam muito a fazermos este verdadeiro, ou a reconhecermos o caminho da história da salvação, que também é a nossa salvação. Ao longo da semana, os romeiros serão convidados a passar por vários momentos fundamentais. O primeiro dia, por exemplo, inspirado no livro do Gênesis, em que nós somos chamados do pó da terra, não é? Deus chama-nos à vida, somos desde sempre amados e desejados por Deus. Um segundo dia também marcado pela experiência do deserto, da libertação. E depois seguem-se 3 reflexões centradas nas catequeses catecumenais, nomeadamente a água viva, a luz através da cura do cego, a ressurreição de Lázaro, claro, sempre nesta ligação ao batismo. Nos últimos dias, as reflexões aí sim tornam-se mais diretas, mais concretas, focando-se no compromisso do batismo e no compromisso que isso implica também para a nossa vida, nesta dimensão que o batismo tem de serviço. O retiro anual dos Romeiros termina pelas 13 horas, após um momento de síntese e de partilha. O Papa Leão XIV divulgou este sábado a mensagem para o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais, onde alerta para os riscos da inteligência artificial. Preservar vozes e rostos humanos é o pedido do Papa para este dia que se assinala há 60 anos. Cliff Botelho, jornalista e diretor do Diário da Lagoa, acredita que a principal arma passa pela literacia mediática e utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta e não como o próprio meio para produzir notícias. Há aqui o código deontológico no jornalismo que nos leva a ter que ponderar e ter o bom senso de perceber que devemos olhar para a inteligência artificial como uma ferramenta e não como um substituto, por exemplo, do próprio jornalista, não é? Porque a tentação existe, não é? Se temos uma inteligência que consegue, de forma artificial, simular, por exemplo, e criar textos jornalísticos, a tentação de alguns órgãos de comunicação social poderá enverdar por aí, mas não os órgãos de comunicação social verdadeiros. Isso porque na internet, cada vez mais, há notícias falsas de sites que vivem de publicidade, dos cliques, e que se fazem passar por meios de comunicação social, publicam nas redes sociais, e as pessoas, quando chegam às pessoas, se não houver literacia mediática, ou seja, se as pessoas não conseguirem distinguir o que é notícia verdadeira ou não conseguem verificar os factos, vão confundir. É assim que com a inteligência artificial podem nascer boatos. Vamos imaginar um ator que é dado como desaparecido e depois cria-se o boato na internet e depois vem-se a verificar que é uma notícia falsa de um site falso que só queria gerar clickbait, por exemplo.
Essencialmente é este o perigo em que nos leva a não conseguir já distinguir quase o que é verdadeiro, o que é falso. E quem fala em notícias, ou falsas notícias, pode, por exemplo, seguir o exemplo das imagens criadas artificialmente. Eu lembro de uma imagem do Papa Francisco com um casaco muito caro vestido que circulou na internet e as pessoas só mais tarde é que começaram a perceber que de facto aquilo não era o Papa Francisco, era uma imagem gerada artificialmente. Então as pessoas quase hoje em dia duvidam de tudo, até já duvidam do próprio jornalismo, ficam sem saber. Eu acho que passa essencialmente este alerta por levar mais literacia às pessoas, educação. Isto tem que ser ensinado logo na base, nas escolas, por exemplo. E o perigo hoje em dia é que os jornais, cada vez mais, há uma quebra brutal na compra de jornais em papel e as pessoas têm acesso aos jornais através daquilo que nós levamos no bolso, o telemóvel. E é exatamente através do telemóvel que nós chegamos à inteligência artificial, à internet, aos média com presença digital. E isso faz com que, se as pessoas leem maioritariamente através dos aparelhos móveis, o perigo está lá, não é? O perigo de não saber distinguir. Essencialmente é por aí que eu penso que o Papa está a alertar. Cliff Botelho lamenta também que o algoritmo nos roube o pensamento crítico. E num mundo cada vez mais bipolarizado, em que já não há a parte cinzenta, há um mundo de extremos, de extremismos, discursos de ódio. Há aqui uma coisa que acontece hoje em dia na internet que é o algoritmo. E o algoritmo vive com a inteligência artificial. Através do algoritmo, a inteligência artificial vai aprender, por exemplo, através das redes sociais, o que é que deve chegar ao público que está a usar estas redes sociais. Então, se temos alguém que tem um discurso de ódio, o algoritmo vai fazer com que ela receba, por exemplo, reels e vídeos mais naquela vertente. Então, deixa de haver espírito crítico, porque a pessoa não fica com contraditório. A pessoa passa a ouvir só aquilo que interessa. Para Cliff Botelho, a própria verificação dos factos por parte dos jornalistas torna-se cada vez mais difícil. O 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais celebra-se no dia 17 de maio. Palavras da Palavra é o nome do livro publicado este domingo em Ponta Delgada pelo padre Norberto Brum, uma compilação de textos publicados no espaço Afetos, do Diário dos Açores, que é agora lançado no Domingo da Palavra. Este livro, na prática, é uma compilação dos diversos editoriais que semanalmente eram publicados na rubrica Afetos do Jornal Diário dos Açores, da responsabilidade da Pastoral Juvenil. Só que realmente havia também alguns domingos e algumas festas que não tinha havido edição e então eu escrevi todos os textos para completar todo o ciclo litúrgico. E este livro nasce um bocadinho por aqui. Nasce também do pedido de muita gente que os editoriais não ficassem reduzidos apenas naquele momento, naquela edição, mas que também que extravasassem para fora, porque na prática são meditações, são reflexões sobre a Palavra de Deus. E a ideia foi propositadamente lançá-lo e torná-lo público no dia da Palavra de Deus. Para, por um lado, celebrarmos esta palavra, vivermos esta palavra e sabermos que é uma palavra que nos fortalece, uma palavra que nos aponta caminho, uma palavra que nos ilumina e, ao mesmo tempo, ser um contributo para que cada domingo as pessoas pudessem ter também um ponto de reflexão, um ponto de referência. Não se trata de reflexões teológicas nem de Sagrada Escritura, são reflexões com uma linguagem muito simples, são reflexões a partir da realidade do nosso tempo. Inclusivamente tive que adaptar alguns editoriais porque faziam referências a episódios da altura e tive que colocá-los numa forma mais abrangente. E ao fim e ao cabo quero ajudar-nos a mergulhar nesta palavra. Por isso chama-se o livro precisamente Palavras da Palavra. São palavras, são partilhas acerca desta palavra de Deus. O livro agora lançado tem quase 500 páginas, entre textos e ilustrações, feitas pelas crianças e jovens da Casa do Gaiato. Palavras da Palavra é apresentado na tarde deste domingo, pelas 17 horas, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Ponta Delgada. Uma apresentação aberta a toda a comunidade.
Os religiosos da Ilha Terceira estarão juntos na paróquia da Vila Nova numa missão intercongregacional. O irmão Augusto Vieira faz parte da organização e explica ao Igreja Açores o intuito da proposta deste 2 de fevereiro. À semelhança do que fizemos ano passado noutra freguesia, este ano esperamos fazer ali durante um dia, um sábado inteiro, em que nos deslocamos cerca de 15 religiosos para aquela freguesia. E teremos várias atividades, várias propostas, com 13 itens diferentes do nosso programa, que globalmente expressam uma vontade de estarmos com aquele povo, de conhecermos melhor a realidade daquela freguesia ou paróquia e fazermos mais uma experiência de igreja em saída. Habitualmente, cada um trabalha nas suas casas, nos seus projetos, nas suas comunidades, nos seus projetos assistenciais, mas conseguimos reservar um sábado para irmos representantes, ou quase todos os religiosos disponíveis e com facilidade de movimento, para uma ação comum que esperamos tenha algum resultado evangelizador de forma mais direta ou mais indireta, mas tocando muita gente. 13 atividades no dia 2 de fevereiro com nomes surpreendentes. A gente pretende de alguma forma surpreender e criar curiosidade, não é? Para tentar mobilizar as pessoas. O Perguntex é uma dinâmica de socialização de saberes. Cada um faz uma pergunta sobre qualquer tema que gostasse de ver esclarecido. E depois há ali uma dinâmica em que as perguntas rodam e cada um dá o seu contributo para responder, para que cada pergunta seja respondida a partir dos saberes dos presentes no grupo. Já o terço só para homens. Bom, é o terço do Rosário, normal, só que desta vez é só para homens, que geralmente participam menos nas atividades da igreja. E, portanto, aqui tem uma oportunidade, de alguma forma, expeditadora da sua participação com esta, não sei se curiosidade, enfim, com esta novidade de que é só para homens. Vila Nova para Todos insere-se no programa da Semana da Vida Consagrada, cujo ponto alto acontece a 2 de fevereiro. O risco de idadismo numa população envelhecida foi o alerta deixado por Pedro Vaz Pato, presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, em 2 conferências proferidas em Angra do Heroísmo, a convite do Rotary Club de Angra do Heroísmo. Os idosos representarem um número cada vez maior de utentes dos serviços de saúde, portanto, o que isso implica de encargos acrescidos para os serviços de saúde, surge uma tentação, um risco que é o chamado idadismo, isto é, discriminação com base na idade, discriminação dos idosos por serem idosos e propostas de restrição do acesso a determinados serviços de saúde porque os idosos têm menor expectativa de vida. E aqui entra outra parte do título que eu quis dar à minha comunicação, que é esta: a vida não tem variações, o valor da vida não tem variações. A frase é do Cardeal Florentino Mendonça, num discurso que foi muito apreciado, que ele proferiu no dia de Portugal, durante o período da pandemia, logo a seguir. Ele quis acentuar isso mesmo, porque durante a pandemia surgiram propostas que vinham nesta linha do idadismo, se quisermos, de um utilitarismo que selecionava com recurso aos serviços de saúde, uma vez que fizermos casos, em função da idade. Uma vez que os jovens têm maior expectativa de vida, devem ter mais acesso a esses serviços de saúde. E então, esta frase, o valor da vida não tem variações, quer significar que o valor da vida não depende da expectativa de anos de vida. Quer dizer, não é maior ou menor conforme a maior ou menor expectativa de anos de vida. É um princípio essencial, o princípio da dignidade da pessoa humana, e este princípio vale para todas as pessoas humanas, portanto, independentemente da sua idade, como é independentemente das suas capacidades cognitivas, das suas
capacidades económicas. Envelhecer não é um problema, mas sim uma bênção e um desafio social, garante Pedro Vaz Pato, alertando para a quebra da natalidade e o risco crescente de discriminação com base na idade. A Cáritas de São Miguel enviou um contentor com 10 toneladas para Cabo Verde com bens essenciais. É o 6º enviado para os Palopes nos últimos anos. José António Gomes explicou ao Igreja Açores que as inundações do verão de 2025 foram a grande motivação para esta iniciativa. Tem sido para Moçambique, para São Tomé e Príncipe, para a Guiné-Bissau e, de facto, já enviámos 3 vezes portanto, para o Cabo Verde. No caso concreto, percebeu-se que tinha havido uma calamidade provocada por chuvas fortes no verão de 2025 e entramos logo em processo de preparação do envio do contentor. As razões fundamentais são estas. O que é que o contentor leva? Portanto, mantimentos ou roupas? É diversificado? Como é que é? É diversificado. Portanto, é um contentor de 40 pés e leva essencialmente bens de primeira necessidade. O conteúdo das 10 toneladas deste contentor é variado. Leva essencialmente bens de primeira necessidade. Concretamente, vestuário, calçado, utensílios para lar, portanto, tipo louças, roupa de cama, coto e outros. Uma das coisas que foi muito, procurada e nós conseguimos enviar alguns foram colchões. Portanto, em termos globais, foi cerca de 10 toneladas de material que foi enviado neste contentor. A iniciativa contou com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada e do Exército. No destino, os contactos foram sempre realizados com a Câmara de São Vicente. No âmbito dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis, a Ouvidoria da Horta, em parceria com a Fraternidade Franciscana da Horta, promoveram na passada segunda-feira o primeiro de 3 diálogos franciscanos com o intuito de dar a conhecer a vida e obra de São Francisco de Assis. A intenção aqui é dar a conhecer a todos aqueles que têm o interesse aquilo que foi a vida e obra de São Francisco de Assis, não é? E, portanto, mostrar aquilo que nos une, que é esse carisma de São Francisco, não é? Portanto, a intenção é fazer chegar a mais paróquias a informação de que existe uma fraternidade na Horta que está ativa, que tem algumas atividades ao longo do ano e não só mostrar aquilo que é o carisma de São Francisco, mas também tentar trazer mais irmãos que possam participar nesta fraternidade ao longo do ano e entrar nesta ordem que é extremamente interessante do ponto de vista não só daquilo que pode absorver da vida de São Francisco, mas também daquilo que pode dar para os outros, não é? Ser caridoso como foi São Francisco. Viviane Carrico, ministra da Fraternidade Franciscana da Horta, à margem do primeiro encontro que decorreu na Igreja das Angústias, orientado por Monsenhor António Manuel Saldanha, doutor em História da Igreja. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Aguirre, a Cólera de Deus, é uma longa-metragem de Werner Herzog. Rodada em 1971, narra a história da expedição de Pizarro em busca do Eldorado. A história baseia-se no diário do padre dominicano Gaspar de Carvajal, o qual participou e sobreviveu a esta aventura. O Aguirre do título era um militar espanhol, protagonizado por Klaus Kinski, um homem louco e violento. Tudo se passa na selva do Peru e as imagens são magníficas. Herzog filma a natureza como se esta fosse mais um dos personagens, resvalando mais e mais para um estado de alienação mental. Aguirre, a Cólera de Deus, é cinema no estado mais puro. O lendário realizador participa este domingo no Festival de Cinema de Ponta Delgada.
será exibido o seu mais recente filme, seguido de uma sua masterclass sobre cinema. O Entrevistas estará presente, quem sabe dirigindo uma pergunta ao homem da Baviera. Bom visionamento, bom domingo e uma boa semana para todos. E no nosso espaço de entrevista teremos não um, mas dois convidados. Começamos pela nossa ronda pelas ouvidorias. Carmo Rodeia conversa com o ouvidor das flores, Padre Júlio Alexandre Rocha. Padre Júlio, estamos no primeiro ano do primeiro triénio de um caminho de 9 anos até ao nosso jubileu dos 500 anos da Diocese, com desafios muito claros. E a pergunta que nos é deixada pelo Sr. Bispo e pela equipa da pastoral é justamente esta: cristão, que dizes de ti mesmo? Como é que foi a recepção da carta pastoral do Sr. Bispo, Batizados na Esperança, na ouvidoria das flores, e este desafio que leva ao âmago, digamos assim, daquilo que é a nossa identidade como cristãos? A carta foi recebida com agrado. E essa questão de cada vez mais valorizar o batismo é uma questão que se começa a levantar e a questionar, e agora, sobretudo, acho que a partir das catequeses que vamos realizar na escola de formação, em que vamos abordar esses temas mais a fundo, relacionados com o batismo e a própria carta, vamos então se calhar chegar a mais algumas conclusões e aprofundar mais este tema, e se calhar as pessoas começarem a tomar mais alguma consciência da importância deste tema. Falou da escola de formação, Raízes de Esperança. Pergunto-lhe que tipo de formação é que vai ser desenvolvida e se também já foi criada uma equipa para o Centro de Preparação para o Batismo, que é uma segunda determinação, digamos assim, do projeto pastoral para este ano. Em relação à escola de formação, temos então prevista, para além das catequestes que são propostas pela Diocese, temos também a formação para os Conselhos de Assuntos Económicos, e também estamos aqui também com alguma possibilidade de outra mais formação, mas que por enquanto ainda nem temos nada agendado. Serão essas as formações que estão agendadas. Por relação à nova equipa, sim, já temos a equipa. Vamos ter um casal e 2 pessoas que são viúvas, que demonstra, de certo modo, também já a experiência de vida, e isso poderá ser muito interessante na formação para os casais novos, que vão fazer então a preparação para o batismo. Falou do Conselho Pastoral. A Ilha das Flores foi a primeira a receber as visitas pastorais deste prelado diocesano. Do compromisso que foi assumido, com vários pontos, pergunto-lhe como é que neste momento, um ano e quase 2 meses depois desta visita ter sido efetuada, como é que estão a decorrer os trabalhos e como é que está a decorrer, digamos assim, a efetivação deste compromisso? Na nossa ouvidoria só temos o Conselho Pastoral da Ouvidoria, temos nas paróquias, foi assim determinado e já aprovado pelo seu Bispo por este modelo. Apesar de nós termos 11 paróquias, a nossa dimensão não justifica os conselhos pastorais a nível das paróquias. Temos então só esse conselho pastoral a nível da ouvidoria. O conselho pastoral já se juntou e já fizemos uma avaliação também disto, de como é que está a correr então o que é que se tínhamos proposto fazer. A grande dificuldade que nós estamos a ter e não conseguimos pôr em prática foi a questão da reorganização financeira das paróquias, que é um grande obstáculo que nós temos aqui, e tivemos algumas dificuldades também a nível da burocracia para realizar esta reorganização. Também já uma das coisas que tinha ficado prevista era fazermos uma proposta para novos estatutos da ouvidoria, já que a nossa ouvidoria tem algumas particularidades por relação às outras ouvidorias da Diocese, e já mandamos uma proposta nesse sentido, já com algumas especificidades próprias da nossa ouvidoria, para fazer então este novo estatuto, e agora já está do lado da Diocese
esta aprovação do novo Estatuto da Ouvidoria. Também destacar que o próprio Conselho Pastoral, por sua iniciativa, também tendo em conta a realidade pastoral, de sermos agora só 2 padres pastoral, por iniciativa, resolveu também levantar a questão da necessidade de um apoio maior aos padres devido às distâncias das paróquias e ser só 2 padres para as 11 paróquias, na possibilidade de dar um apoio também a esta despesa. Basicamente, o Conselho Pastoral falou nessas 3 dimensões, sobretudo. A questão, por exemplo, que se falou da celebração da palavra poder ser assegurada por leigos, em vez de haver missas em todas as paróquias, por exemplo, para, enfim, ultrapassar o constrangimento da ausência de sacerdotes. Pergunto-lhe se esta é uma realidade que pode ter pernas para andar. Sim, não, o ser viável é viável e até este ano tivemos essa experiência. Pronto, devido às circunstâncias, ficamos só com um padre na ilha, por causa sobretudo de questões de saúde e isso. E por esse motivo já tivemos que... a Diocese, por algum motivo, não conseguiu mandar nenhum padre para cá naquele fim de semana em específico e fizemos a celebração da palavra com 3 leigos em 4 paróquias e correu bem. As próprias situações em si implicam às vezes esses sacrifícios, não poder ter missa, mas tendo a celebração da palavra, com a distribuição da comunhão, dos ministros ordinários da comunhão, é sempre propriamente ficar sem missa. E a experiência que nós já tivemos este ano foi que já aconteceu isso e vamos trabalhar nessa formação cada vez mais e necessária para que, pronto, no futuro, se for necessário novamente esta modalidade, devemos de o fazer. Pergunto-lhe quais são os grandes desafios que o senhor antevê para este ano, o primeiro deste tal triénio, de 3 triénios que nos vão conduzir até 2034, mas que está muito centrado no anúncio que é, digamos assim, o âmago da iniciação cristã e também daquilo que é a expressão da Igreja. O grande desafio é sempre conseguir chegar às pessoas e fazer com que elas aderam ou vão aderindo às iniciativas que nós vamos fazendo. E depois também tendo em conta que, é verdade, temos um grupo de leigos que está muito, e graças a Deus que é assim, que está interessado, mas é sempre um grupo relativamente reduzido e por isso o grande desafio é também não sobrecarregar sempre as mesmas pessoas, para podermos realmente depois ter um trabalho que seja visível e que seja possível ser realizado. A chegada de novos movimentos à ilha pode ser um elan para colmatar ou para, enfim, permitir que muitas destes desígnios possam ser executados? Pois é, nesse sentido também, foi uma das coisas que eu referi, no último Conselho Pastoral da Ouvidoria, o Conselho aprovou a possibilidade, ou aprovou o facto de se convidar um movimento a ser para a ilha, nomeadamente o Caminho Catecumenal. Da parte do movimento, eles sugeriram, e também já ficou aprovado depois pelo Secretariado Permanente do Conselho Pastoral, de fazerem uma peregrinação de jovens no verão do movimento aqui e a partir daí depois fazer uma avaliação da possibilidade de fazer de iniciar um movimento aqui ou não, com essa realidade da Igreja do Caminho Catecumenal. Pronto, a nível de movimentos, é isso que, de novidade de movimentos que poderíamos trazer para a ilha, agora estamos a trabalhar nesse aspecto. Vamos ver, depois temos também os nossos escuteiros a funcionar, e também temos a Caritas, com movimentos aqui na nossa ilha. Padre Júlio, só para terminarmos, o senhor foi por um ano para as flores e vai ficando, porque o seu destino era outro. Pergunto-lhe se está confortável e se, de facto, já se sente quase como que um florentino. Não, eu costumo dizer que estou onde Deus quer que eu esteja e se eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja, estou num lugar melhor para mim também e para as pessoas, acredito eu. Mas sim, mas certamente aqui a Ilha das Flores tem alguns desafios próprios, mas sim, sinto-me bem aqui na ilha e a trabalhar aqui na Ouvidoria das Flores. O que é que o senhor gostava ainda de fazer aí nas Flores que não teve a oportunidade de fazer antes de sair?
quando a questão se colocar? Gostasse particularmente, é claro que as ideias pastorais que se foram levantando, nomeadamente a possibilidade da introdução do movimento do caminho catecumenal aqui como sendo uma realidade pastoral, seria interessante. Não quer dizer que seja possível, mas seria interessante. E a questão, sobretudo, dos padres, de uma colocação estável dos padres aqui, com uma reorganização talvez nos lugares onde eles residiriam. E a nossa ronda pelas ouvidorias passou hoje pela Ouvidoria das Flores. E ainda neste programa, Carmo Rodeia conversa com Francisco Almeida Medeiros, ele que é o coordenador da Comissão Diocesana para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. Termina este domingo a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Foi lançada em Portugal a Carta Ecuménica, assinada pelo Conselho das Conferências Episcopais da Europa e a Conferência das Igrejas Europeias, que atualiza as preocupações das igrejas em face dos sinais dos tempos. A questão ambiental, por exemplo, está muito presente. Aliás, ela atravessou todo o pontificado do Papa Francisco. Francisco Almeida Medeiros, o novo responsável pela Comissão do Ecumenismo e do Diálogo Interreligioso a nível da Diocese de Angra. Obrigada por estar connosco. Olhando para o mundo atual, como é que podemos alterar a nossa compreensão da criação a partir destes desígnios da Carta Ecuménica? Olá, Carmo. Muito obrigado pelo convite e agradecer também o interesse relativamente a este assunto, porque tudo o eco que se possa fazer é importante, porque esta carta refere-se ao ecumenismo na Europa e foi redigida pela Conferência de Igrejas Europeias e pelo Conselho das Conferências Episcopais Europeias. Bom, relativamente à sua pergunta, parece-me que há aqui um chamamento à paz, ou seja, há aqui um conjunto de entendimentos que são fundamentais para a paz duradoura. E nós aprendemos todos a caminhar juntos, ou então vamos discutir enquanto o mundo se transforma. E esta carta põe-nos justamente nesse caminho, que é um caminho da paz, com coragem para ouvir, para reconciliar e para servir juntos. Nós estamos a assistir hoje a um mundo completamente atolado em problemas, em conflitos, alguns bélicos, mas sobretudo em conflitos de palavra. E elas valem tanto quanto, às vezes, a força das armas. Com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, em que o homem parece poder tudo, em que algumas nações se arrogam ao direito de poder fazer tudo, como é que conseguiremos parar e pensar que somos apenas criaturas e não donos do mundo? Esta carta foca muito este problema, não é? Que é nós reconhecermos a nossa condição de criaturas. É verdade. A Carmo diz e com razão, o reconhecer a nossa qualidade de criaturas leva a que tenhamos de pôr em cima da mesa todos esses temas que doem. Temas como a paz, temas como as migrações e outros. Enfim, isso pede uma resposta cristã. Por exemplo, a questão da paz não é só não haver guerra, é haver justiça, é haver verdade, é saber se as igrejas não conseguem caminhar juntas, como é que a Europa há de conseguir aprender a viver junta? Por exemplo, na questão dos migrantes e dos refugiados, nós não podemos olhar para isso como um problema, temos que olhar para eles como pessoas. E a Carta pede justamente para os acolher, para os proteger, para promover e para integrar. E, portanto, num mundo em constante mudança, parece-nos que aqui o que existe é um roteiro de compromisso para as igrejas que caminham juntas e aqui a preocupação é entrar na vida real das igrejas. No fundo, é uma vacina contra o ódio e aqui uma escola de unidade e isso hoje é urgentíssimo. E a paz através da religião. A unidade dos cristãos, que nós estamos a celebrar este domingo, é de facto um instrumento poderoso, porque esta carta ecuménica dirige-se a toda a gente, mas especialmente aos milhões de europeus que se dizem influenciados pela matriz cristã, ainda que hoje possam não ter uma prática religiosa tão significativa como tinham no passado. Olhando para as diferentes igrejas, Francisco, que expectativas é que nós podemos efetivamente ter de que, nesta premissa de que a fé que nos une pode ser um instrumento de paz?
Parece-me o seguinte, que estas feridas históricas que a Europa atravessa geram sempre grande desconfiança, grande caricaturas do outro, com alguns reflexos identitários e também algumas narrativas de superioridade moral. E, portanto, aqui os cristãos têm que ter o seguinte modo de ser, que é o passado não se apaga, mas pode ser redimido. E aqui a unidade só cresce quando rezarmos juntos, quando nos ouvirmos uns aos outros, quando servirmos juntos, quando sofrermos juntos e também nos deixarmos converter juntos. E essa unidade não pode nascer do cada um ceder um pouco para ficarmos todos satisfeitos, nasce de aceitar perder o que é o ego de cada um para depois ganhar aquilo que é a comunhão. Parece-me que o caminho para a Europa terá que ser esse, que é um caminho não propriamente de debate de posições em que cada um defende o seu bloco, mas é reconhecer o que o Espírito nos pode dizer através do outro para aprender e aceitar a conversão. Eu vou-lhe fazer aquela pergunta para para 1 milhão de euros, neste caso, porque estamos a falar da Europa, mas nós estamos preparados para isso e quando eu digo nós, é a começar por nós, Igreja Católica, de olharmos para o outro como irmão, à semelhança do bom samaritano, à semelhança daquilo que nos disse o Papa Francisco na Fratelli Tutti, não é? Já não se trata de convivermos apenas, trata-se de vivermos juntos em comunhão, que é uma coisa um bocadinho diferente. Eu penso, Carmen, que a única forma de conseguir superar isso é através de uma renovação interior. Ou seja, conversão, como disse há pouco, purificação de todas as motivações e todas as memórias e depois aquilo que é a mudança do coração. Isto é decisivo porque impede a tentação daquele ecumenismo cosmético, ou seja, aqueles atos simbólicos sem qualquer transformação. A lógica do ecumenismo como renovação espiritual leva-nos sempre à ideia de caminharmos juntos sem negar a verdade, mas também sem negar o amor uns pelos outros. E isso é deliberadamente exigente, mas também tem que servir como filtro da autenticidade, porque na prática obriga as igrejas a aceitar, e especialmente a Igreja Católica, a aceitar que a unidade começa justamente por uma forma de santidade e de humildade que é essencial em todo este processo. Portanto, no fundo não é sermos todos santos, mas é, de alguma forma, conseguirmos ser autênticos e, sobretudo, fazermos jus àquilo que nos une, não é? Que é Cristo. Exato. A cruz, quer dizer, como critério de unidade, significa despojamento, renúncia à vaidade, entrega, fidelidade até ao fim. E isso só acontece se cada um aceitar ceder um pouco para ficar e porque senão se cada um não aceitar perder aquilo que é o seu ego, nós vamos ficar todos na mesma enfim, a cruz tem que desmontar esta lógica do poder que nunca vem do domínio cultural, nunca vem da superioridade institucional, porque a unidade nunca pode ser a colonização. Este domingo nós temos esta celebração, que enfim, já é uma celebração que se vai repetindo anualmente para assinalar, ora no início da semana, ora à meio da semana, ora no final da semana. Novamente temos a Igreja Presbiteriana Portuguesa que vai estar também connosco a celebrar no hospital. Sei que o Francisco é recém-chegado à Comissão de Ecumenismo e para o Diálogo Interreligioso, portanto seria abusivo da minha parte estar-lhe já a perguntar se têm um programa de atuação ao longo do ano, mas há de ter já certamente um conjunto de intenções com a sua equipa. Este diálogo que vai ser expresso nesta primeira celebração, nesta data e neste contexto, é para prosseguir durante o resto do ano com esta igreja e com outras igrejas que eventualmente existam aqui nos Açores? Sim. Aliás, desde o primeiro dia que disse que isto não é um tema da semana, é um caminho. Não é um tema do calendário para estes dias, é um caminho que pede muita perseverança, que tem que educar o olhar, mas tem que se traduzir em gestos concretos ao longo de todo o ano. E
E parece-me que isto passa sempre por esta ideia de não apagar diferenças históricas ou teológicas, nunca misturar tudo, mas caminharmos sempre uns com os outros para poder, fazermos esse apelo a uma igreja capaz de acolher, de escutar, de construir a paz social, mas evidentemente sem nunca abdicar da nossa identidade. Posso dizer que recém-chegado, não é, estas funções, a primeira atitude que queria tomar é justamente fazer um levantamento das comunidades, uma caracterização sociológica das comunidades, identificar se as comunidades têm mais homens, mais mulheres, se são portugueses, são de outras nacionalidades, o que fazem em termos de apoio social, depois então a construir relações de proximidade e depois então passar para outros gestos concretos, sobretudo no plano social e caritativo, com muita atenção, com especial atenção às famílias migrantes e àquelas pessoas que estão em situações de especial vulnerabilidade. Nós temos a consciência de que existem perto de 7 mil migrantes nos Açores, cerca de 97 nacionalidades diferentes. A tradição é maioritariamente brasileiros, muitos evangélicos, alguns ortodoxos vindos do leste, mas já começamos a ver também nas ruas das cidades, sobretudo nas ruas das cidades, pessoas de outras latitudes. Este diálogo que não seja ecuménico, mas sim interreligioso, também está no vosso horizonte? Sim, está no horizonte e é muito importante porque vai nos permitir também perceber que o diálogo se faz para conviver. E este grupo de pessoas que temos que identificar será oportunamente identificado e queremos trabalhar com todos para o bem comum. Francisco, uma última pergunta, porque chegamos ao fim da nossa conversa. O que é que espera desta semana, em concreto, de frutos para poderem vir a ser trabalhados ao longo deste ano, em que nós estamos a viver o primeiro de 3 anos do primeiro triénio, que é justamente sobre o anúncio, ou seja, sobre esta presença da Boa Nova de Cristo no mundo? Olha, espero que, sobretudo agora com a aprovação da Carta Ecuménica de 2025, que se olhe para estas questões da seguinte forma: o diálogo com as outras comunidades é positivo para a integração de pessoas que vêm de fora da sociedade portuguesa, é essencial. Também temos que perceber que esta carta e todas essas iniciativas têm que nos levar a ensinar a caminhar com as outras confissões cristãs e com as outras religiões, sem esmagar ninguém, porque a unidade justamente passa pela prática. No fundo, isto obriga-nos a treinar a escuta, a treinar o discernimento, para depois então entrarmos no campo de jogo com, como disse há pouco, com reconciliação, com serviço, com testemunho comum, porque uma coisa é certa: qualquer igreja fechada em si própria não constrói a paz, e esse é o propósito e a finalidade. E terminamos por hoje o nosso Igreja Açores. Está de regresso o programa no próximo domingo. Até lá, tenha uma boa semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.